A Al-Qaeda foi fundada em 98, no Sudão, mas os campos de treinamento e toda a questão de logística acontecia dentro do Afeganistão. O Bin Laden estava no Afeganistão escondido quando aconteceu o 11 de setembro, e de lá que ele comandou os atentados. Então, tudo isso aconteceu de lá, sob proteção do Talibã. Então, até o Bin Laden não fazer o que fez com a Al-Qaeda, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã, porque existem, assim como o Talibã, estou falando entre 96 até 11 de setembro, existem vários regimes no mundo que são problemáticos e não por isso os países ocidentais vão e acabam com o regime, apesar de... Não por si só, né? Não por si só. Agora, o regime protegeu um grupo que cometeu um atentado terrorista que matou 3 mil pessoas em um dia só nos Estados Unidos e pela Constituição americana, um ataque em solo americano é uma declaração de guerra e aí gera uma série de protocolos que o presidente até não tem nem como evitar não responder militarmente, né? Ele é obrigado a, né? Ele pode não, mas provavelmente ele poderia ser sofrer um impeachment por isso, né? Se ele não respondesse. Então, aí os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, vão acabar com o domínio do Talibã sobre o território e, obviamente, vão perseguir os membros da Al-Qaeda e vão ir atrás do Bin Laden. E esse processo demora 10 anos. Então, 2001 a 2011. Em 2011 termina aí essa história com a morte de Bin Laden no Paquistão, que estava escondido no Paquistão, do lado de uma base militar paquistanesa. Tem até aí toda a teoria de conspiração de que o Paquistão ele joga a todos os lados, ele conversa com os Estados Unidos, conversa com o Al-Qaeda, conversa com o Talibã, protege o pessoal do Talibã, ajuda aqui, conversa com a CIA. Então você não sabe muito bem que lado o Paquistão está nessa história. E aí, obviamente, os Estados Unidos começam a entender que a presença deles no Afeganistão ela não é eterna e que o Afeganistão precisa criar mecanismos e governo e instituições e um mecanismo e processos para poder constituir um país no jeito que nós conhecemos aqui. Então, assim, os países naquela região são países muito patronais, feudais, existem poucas instituições, as pessoas que trabalham nas instituições são pessoas muito arcaicas, você não tem grandes participações políticas, não tem nenhuma cultura democrática, não tem um judiciário independente, não tem livre imprensa. Mas eles tentaram trazer algum tipo de players para a mesa, os Estados Unidos, para fazer com que existisse um governo afegão comandado por afegãos.